Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Iniciamos uma semana agora do nosso retiro espiritual, a primeira semana do nosso retiro espiritual. Nós já fizemos o vídeo do dia 27, foi ontem, né? Que é o dia, realmente nós iniciamos, demos o pontapé inicial da nossa caminhada espiritual com o nosso retiro espiritual do mês de Advento 2022. Então, estou baseado, claro, aqui me baseando dentro do retiro do Advento, realizado pela minha comunidade, a qual faço parte, a comunidade católica Shalom. Esse livro é produzido aqui pelo nosso padre, né, que é um dos padres da comunidade, né? O nome do livro é Onde Está o Rei? Viemos Adorá-lo, né? Que é o padre Saulo. Ele fez esse belíssimo retiro para nós, para você, para nós, né? Todos nós caminhando aqui esse processo de espiritualidade, crescimento da espiritualidade. Então nós vamos falar, claro que eu não vou ler literalmente tudo que está aqui. Se você conseguir o livro, você pode acompanhar tranquilamente todos os dias. Se você tem o livro, vamos juntos meditar aos poucos aqui, vamos refletindo. Então, queridos, hoje é o segundo dia do nosso retiro espiritual do Advento. Vamos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, nós vamos iniciar, mas antes de darmos início, eu quero fazer um convite a você. Aqui, olha, por aqui ou por aqui, deve estar inscreva-se em vermelho, aperte em cima, se inscreva, até vai aparecer lá o sininho de notificação, aperte em todos, para que você seja notificado, chegue a notificação para você de todos as nossas publicações aqui no canal Fábio Pereira. Precisamos alavancar o canal, gente. Muitas pessoas precisam ser alcançadas já nesse tempo do Advento, na busca deste encontro com o Senhor que vem até nós. Vem, Senhor, não tardes mais. Essa é até a letra de uma música, né, que te canta aqui. Outro dia eu vou colocar para você também aqui no canal, tá bom? Mas é importante que você propague o canal, para a gente chegar em muitas pessoas que precisam ouvir falar deste Jesus que está vindo até nós, que vem ao nosso encontro, que vem nos salvar, né? Ó, vem, Senhor, não tardes mais. É a graça de nós pedirmos, clamarmos todos os dias exatamente isso. Bom, queridos, o texto bíblico de hoje, para que você faça o estudo bíblico para os textos, melhor dizendo, para essa preparação do Natal do Senhor, nesse caminho do Advento, esse grande retiro espiritual do Advento, você vai pegar o quê? O livro de Isaías, capítulo 4, versículos de 2 a 6, tá? Isaías, capítulo 4, versículo de 2 a 6. O salmo é o Salmo 121, 122. E o Evangelho de Mateus, capítulo 8, de 5 a 11. Quero lembrar você que nós estamos vivendo o ano litúrgico A, e nós iremos ver o estudo do Evangelho de Mateus durante este ano todo, né? Até o final do ano que vem, lá por novembro novamente, nós estaremos refletindo em cima do Evangelho de Mateus, sobretudo aos domingos. Então, queridos, nesta vida, nos relacionamentos com Deus e pela fé, ela é, portanto, um requisito essencial para nós encontrarmos a Deus. E como é que dá? Através de uma oração. Porque sem oração a gente não encontra Deus, né? E Deus se deixa encontrar constantemente. Nós que fugimos muitas vezes dele, que somos sem vergonha, né? A gente se afasta de Deus, se distancia dele. Então, para nós rezarmos melhor, hoje nos dado como proposta nós pegarmos, anote aí, você pode pegar o catecismo da Igreja Católica, o nosso catecismo é um amarelinho, deixa eu ver se eu estou com ele aqui pertinho para mostrar para você. Eu estou com tantos, está espalhado
meus livros aqui na minha biblioteca. Mas o Catecismo da Igreja Católica. Você vai pegar quais citações? Na citação de 2609 a 2612. Tá? As citações em 2609 a 2612. Tá? Então você vai ver esses números aí do catecismo, onde a gente vai falar aqui, vai dar uma pincelada para você, para te dar um auxílio para a tua oração. Mas é importante que você pegue o catecismo também, hoje especialmente, para que você possa mergulhar naquilo que nós queremos trabalhar com você nesse segundo dia do retiro espiritual do Advento. Então vamos ver o que é que nos diz. O coração assim decidido a converter-se, aprende a orar na fé. Né? Aprende a orar na fé. A fé é uma adesão filial, adesão filial a Deus. Para além de tudo, quanto sentimos e compreendemos, tornou-se possível porque o Filho bem-amado nos franqueia o acesso até junto do Pai. Ele pode pedir-nos que procuremos e batamos a porta, porque Ele próprio é a porta e o caminho. Segundo a citação de Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, de 13 a 14. Então, somos convidados a ter esse coração atento, decidido por Deus, decidido em buscar a Deus. Às vezes a gente não vai buscar umas coisas, a gente quer encontrar algo bom no dia a dia, a gente vai procurar, eu quero ir final de semana para uma praia, mas eu quero escolher uma praia, mas uma praia boa, uma praia quieta, uma praia tranquila, que não tem muito barulho, mas que eu possa viver com a minha família lá. Às vezes a gente tem esse pensamento, tomar uma decisão e quer buscar algo melhor. Em relação a Deus, nós precisamos buscar a conversão, aprender a orar com fé. E nesse tempo, como eu falei no vídeo anterior, é um tempo de viver uma fé expectante. Eu creio esperando que se realize toda a obra de Deus na minha vida. E aí continua o catecismo. Do mesmo modo que Jesus ora ao Pai e lhe dá graças antes de receber os seus dons, assim também nos ensina esta audácia filial. Em Marcos 11, 24, está citado assim: tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o tendes recebido. Olha, tudo que pedirdes em oração, acreditais que já a tendes recebido. Isso é ato de fé. Tal é a força da oração. Tudo é possível àquele que crê. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 23. Com uma fé que não hesita, assim como Jesus se entristece por causa da falta de fé dos seus conterrâneos, como diz lá em Marcos 6, que fala exatamente sobre esse entristecimento de Jesus, causa também a falta de fé dos seus conterrâneos, né? E da pouca fé dos seus discípulos. Também se enche de admiração perante a grande fé do centurião romano e da cananeia. Você lembra, né? O texto bíblico, centurião romano, que tinha um empregado que estava doente, né? E pediu para que Jesus fosse lá, pediu para os seus amigos ele chamar Jesus para ir lá para curar o seu empregado. E Jesus disse que iria, mas aí o centurião diz a ele que basta uma palavra e meu empregado será salvo. Basta uma palavra e o meu empregado será salvo. Isto é uma fé de um pagão, né? Uma fé de um pagão, né? Então nós vamos vendo claramente que nós precisamos ser homens e mulheres de fé, mas temos nesse tempo do nosso retiro espiritual do Advento uma outra virtude que eu já falei aqui, que é a virtude da esperança. Por isso que a fé e a esperança estão juntos. Então é uma fé expectante, uma fé esperançosa de que aquilo que vai acontecer de fato, porque nós acreditamos que vai se realizar. E diz o catecismo, a oração de fé não consiste somente em dizer Senhor, Senhor,
mas em preparar o coração para fazer a vontade de Jesus, do Pai. Jesus o exorta a seus discípulos e leva para a oração esta solicitude em cooperar com o desígnio de Deus. Isso aqui nós podemos ver citados no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 38, Marcos, capítulo 10, versículo 2 e João, capítulo 4, versículo 34. Em Jesus, queridos, o reino de Deus está perto. Em quem? Em Jesus. O reino de Deus está perto. Ele apela à conversão e à fé, mas também à vigilância. Veja, no final desse ano litúrgico que nós vimos há pouco, né, que era o Evangelho de Lucas, nós vimos que as 2 últimas semanas falavam de tempos escatológicos, falavam-nos de tempos finais, já nos falava sobre os fins últimos, os acontecimentos últimos, e nós deveríamos estar vigilantes. E a liturgia começou já ontem, o primeiro dia desse tempo do Advento, nos convidando à vigilância. E hoje nós somos convidados novamente a estarmos em estado de vigilância. Na oração, segundo Marcos 1,15, o discípulo vela atento àquele que é e que vem, na memória de sua primeira vinda na humildade da carne e na esperança de sua segunda vinda na glória. Em comunhão com o Mestre, a oração dos discípulos é um combate e vigiando na oração que não se cai na tentação. Olha essa frase, anote aí, é vigiando na oração que não se cai na tentação. É vigiando na oração que não se cai na tentação. Então o catecismo ele finaliza com essa frase muito importante para nós, porque nós precisamos estar em estado de vigilância. Os nossos ouvidos atentos, nossos olhos enxergando o que está ao nosso redor, para que nós possamos viver bem esse tempo de caminhada, de retiro espiritual, em vista da celebração da encarnação do Verbo. Queridos, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo no canal Fábio Pereira. E teu caderno de oração, hein? Se você ainda não tem, busca o caderno de oração. Ontem eu já falava para você no vídeo anterior que você precisa ter esse caderno, porque, queridos, quando nós anotamos, nós assumimos responsabilidade. Veja isso. Quando nós anotamos aquilo que nós estamos estudando, nós assumimos responsabilidade com a nossa vida espiritual. E aí nós nos preparamos melhor para viver o nascimento do Senhor nesse grande retiro espiritual do tempo do Advento. Então aproveite, anote mais uma vez aí qual é a citação bíblica de hoje. Livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículos de 2 a 6. Isaías, capítulo 4, versículos de 2 a 6. O salmo é o Salmo 121, 122. O Evangelho é de Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 11. Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 11. E aí você vai fazer o estudo bíblico. Lembrando para você que aqui o meu objetivo durante este tempo do retiro espiritual é lhe dar essas citações bíblicas para que você possa aprofundar mais na reflexão que nós vamos fazendo aqui. Então, queridos, vamos fazer essa nossa caminhada de fé, caminhada de expectativa do nascimento do Senhor, vivendo para responder a esta pergunta: onde está o Rei? E dizendo e afirmando: nós viemos adorá-lo. Nós queremos adorar o Senhor no final desse nosso retiro espiritual, no Natal do Senhor. Queridos, um abraço, que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos, faça comentários, dê sugestões. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja sobre ti, pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.